Quando eu era criança, minha avó tinha o costume de me presentear com objetos antigos. Era o jeito dela de manter a memória da família viva, mas, na maioria das vezes, esses presentes tinham um quê de melancolia. No meu aniversário de 7 anos, ela me deu algo que nunca vou esquecer, uma boneca de porcelana. Era linda, pelo menos à primeira vista. Tinha longos cabelos pretos e lisos, tão brilhantes que pareciam reais. Seus olhos eram de um azul intenso, quase hipnotizante, e o vestido branco com detalhes dourados parecia algo saído de um conto de fadas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo perturbador nela. Os olhos pareciam seguir qualquer movimento no quarto, e o rosto, embora delicado, carregava uma expressão difícil de decifrar. Minha mãe ficou encantada, dizendo que era uma relíquia de família, mas, desde o primeiro momento, eu não gostei da boneca. Não sei explicar exatamente por quê. Ela me dava arrepios, como se tivesse algo vivo dentro dela, algo que não deveria estar ali. Minha mãe insistiu que eu a colocasse na prateleira do meu quarto. É um presente especial da sua avó, ela dizia, sem dar ouvidos às minhas reclamações. Todas as noites, eu sentia como se aqueles olhos azuis me observassem. Se eu me mexia na cama, se virava de lado, até mesmo quando fechava os olhos, a sensação persistia. Com o passar do tempo, comecei a odiá-la. Mas minha mãe não aceitava sequer a ideia de tirá-la do quarto. Ela dizia que eu era ingrata, que deveria valorizar algo tão único. Depois de uma discussão feia, decidi acabar com aquilo por conta própria. Esperei até que minha mãe saísse para o trabalho e levei a boneca para o porão. Era o único lugar em casa que parecia suficientemente longe dela. Por um tempo, achei que tinha resolvido o problema. A sensação de ser observada sumiu, e, pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir tranquila. Mas, como descobri mais tarde, aquilo foi só o começo. Alguns meses se passaram depois que escondi a boneca no porão, e a vida parecia ter voltado ao normal. Eu já quase tinha esquecido dela, ocupada com as tarefas da escola e as amizades da adolescência. Mas, em uma noite de sexta-feira, algo estranho aconteceu. Era tarde, quase meia-noite. Meus pais tinham saído para jantar, e eu estava sozinha em casa assistindo TV na sala. O telefone fixo tocou. Achei estranho porque, àquela hora, ninguém costumava ligar. Levantei com um pouco de receio e atendi. Alô, disse eu, com a voz hesitante. Do outro lado, o silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era pesado, como se alguém estivesse ali, escutando. Alô, repeti, um pouco mais alto, tentando parecer firme. Nada. Apenas o som de uma respiração leve e lenta. Meu estômago revirou. Pensei que podia ser um trote, algum amigo pregando uma peça, mas, ainda assim, desliguei rapidamente. Voltei para o sofá, tentando ignorar o desconforto. Mas antes mesmo que eu me sentasse, o telefone tocou de novo. Atendi mais rápido dessa vez, irritada. Quem é? Isso não tem graça. E, então, ouvi. Uma voz baixa, quase um sussurro, que fez meu sangue gelar. Você esqueceu de mim. Meu coração disparou. A voz era feminina, mas infantil, carregada de uma entonação sombria que parecia ecoar direto na minha mente. Quem está falando? Perguntei, a mão tremendo enquanto segurava o telefone. A ligação caiu. O silêncio na casa parecia ainda mais pesado agora. A sensação de estar sendo observada voltou com força, como nos dias em que a boneca estava no meu quarto. Mas isso era impossível, ela estava no porão, onde eu a tinha deixado meses atrás. De repente, senti a necessidade de conferir. Peguei uma lanterna e desci até o porão, o coração batendo no peito como um tambor. O ambiente estava frio, muito mais frio do que o normal. Quando alcancei a estante onde havia deixado a boneca, meu estômago afundou. Ela não estava mais lá. Subi correndo do porão, quase tropeçando nos degraus. Fechei a porta com força, girando a tranca, como se isso pudesse conter o medo que subia pela minha espinha. Meu cérebro estava em um turbilhão. Como a boneca poderia simplesmente desaparecer?
E quem era aquela voz ao telefone? Minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, hesitei antes de atender. Cada toque parecia ecoar pela casa vazia, aumentando minha ansiedade. Quando finalmente peguei o aparelho, minhas mãos estavam tremendo. Alô? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz soava trêmula. A mesma voz respondeu, mais clara agora, mas ainda carregada de um tom perturbador: você se esqueceu de mim. Não devia ter me deixado sozinha. A essa altura, meus olhos estavam marejados de puro pânico. Quem é você? O que você quer? Gritei, sentindo a garganta apertada. A voz riu baixinho, um som gelado que me fez sentir como se houvesse gelo no meu peito. Estou chegando, disse, antes de a ligação cair novamente. Larguei o telefone como se ele estivesse pegando fogo. Eu estava em estado de choque. Cada som da casa parecia amplificado, o estalo da madeira, o vento soprando lá fora, até o som da minha própria respiração. Corri para trancar todas as portas e janelas, mas, enquanto verificava a sala, algo me parou. A TV, que eu tinha desligado antes, estava ligada novamente. Mas a tela não mostrava nada além de estática, um chiado que parecia preencher todo o ambiente. Meu reflexo apareceu na tela por um momento, e eu pude ver algo atrás de mim, mesmo que brevemente, a silhueta de uma pequena figura com longos cabelos escuros. Virei-me num sobressalto, mas não havia nada lá. Minha respiração estava ofegante, o coração disparado. Peguei o telefone celular para ligar para meus pais, mas a ligação não completava. Sem escolha, corri para o meu quarto e me tranquei lá dentro, tentando organizar meus pensamentos. Foi então que percebi algo no meu criado mudo. Sobre ele, havia uma boneca. A boneca. Ela estava ali, deitada, com seus olhos de vidro fixos em mim e um sorriso que parecia mais largo e perturbador do que eu me lembrava. Eu não a coloquei lá. Eu sabia disso. Mas antes que pudesse reagir, o telefone fixo tocou novamente. O som era alto, insistente, preenchendo cada canto do quarto. Meu coração estava prestes a sair pela boca. Olhei para o telefone fixo no criado mudo, que continuava a tocar. A boneca parecia me encarar com seus olhos vazios, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso, parecia zombar do meu desespero. Por um momento, considerei não atender. Quem quer que fosse, não poderia ser algo bom. Mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Peguei o telefone com mãos trêmulas, quase deixando-o cair. Alô, sussurrei, quase inaudível. O silêncio do outro lado era opressor. Achei que fosse apenas um trote ou um erro, mas então veio a voz. Ela era clara e fria, e cada palavra parecia perfurar minha mente. Estou aqui. Meus olhos se voltaram imediatamente para a boneca. Nada nela havia mudado, mas eu sabia que era sobre ela que a voz falava. O que você quer de mim? Perguntei, quase chorando. A resposta foi curta, mas carregada de um terror profundo: eu só quero brincar. A ligação caiu, deixando-me sozinho com o silêncio da casa. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Cada fibra do meu ser gritava para que eu jogasse aquela boneca fora, queimasse, destruísse, mas meus pés estavam presos no chão, como se algo invisível me impedisse de me mover. De repente, ouvi um som. Era suave, mas distinto, risadas. Risadas de uma criança, ecoando pelo quarto. Virei a cabeça para a porta, mas ela continuava trancada. O som vinha de dentro do quarto. Olhei ao redor, meus olhos vasculhando cada canto, e foi então que percebi: a boneca não estava mais no criado mudo. Meu coração disparou. Comecei a procurar desesperadamente, como se pudesse encontrá-la e acabar com tudo. Mas ela simplesmente sumiu. Então, senti algo atrás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma sensação de que eu estava sendo observado me dominou. Lentamente, virei minha cabeça, e lá estava ela, a boneca, sentada na cadeira do canto do quarto. Sua cabeça estava inclinada para o lado, como se me estudasse. Corri para a porta, tentando abrir, mas a maçaneta não girava.
Era como se estivesse trancada por dentro, mesmo que eu tivesse a chave. Comecei a gritar, batendo na porta, desesperado para sair. A risada ficou mais alta, agora preenchendo todo o quarto. Não era mais apenas uma criança, parecia um coro, várias vozes zombando de mim. Quando me virei novamente, a boneca não estava mais na cadeira. Ela estava no chão, a poucos centímetros de mim. Sem pensar, chutei-a com toda a força. Ela foi parar no outro lado do quarto, mas o riso continuou. Algo dentro de mim sabia que eu não estava lidando apenas com uma boneca, era algo muito maior, algo que estava brincando comigo. Enquanto isso, o telefone fixo começou a tocar novamente, seu som perfurando o ar pesado do quarto. Eu não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa, eu não estava mais sozinho naquele quarto. O telefone continuava tocando, seu som intercalado com o eco das risadas que pareciam vir de todos os cantos do quarto. Minhas mãos tremiam tanto que precisei me segurar na maçaneta para não cair. A porta ainda estava trancada, e o quarto parecia se fechar ao meu redor, sufocante. Sem outra opção, atendi o telefone. "O que você quer?", gritei, minha voz embargada pelo terror. A resposta veio em um sussurro, quase gentil: "Estou aqui para ficar com você." Foi nesse momento que o abajur ao lado da cama explodiu, mergulhando o quarto em completa escuridão. O riso parou, substituído por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante. Eu sabia que não estava mais sozinho. Tentei me mover para longe do centro do quarto, mas tropecei, caindo de costas. Olhando para o teto, vi uma sombra que não deveria estar lá. Parecia maior, mais densa, e estava se movendo. "Você não devia ter me abandonado", disse a voz, agora parecendo vir de todos os lados. Olhei para a boneca, que agora estava na minha frente, seus olhos brilhando em um vermelho fraco. Sua expressão, antes de um sorriso, agora parecia um olhar de puro desprezo. Em um impulso desesperado, peguei a boneca e a arremessei contra a parede. O som de vidro quebrando ecoou pelo quarto, e um grito agudo, quase humano, preencheu o ar. Mas a sensação de alívio durou pouco. A sombra começou a se materializar. Ela tomou a forma de uma mulher, alta e esquelética, com cabelos longos e desgrenhados que pareciam se mover como fumaça. Seu rosto estava distorcido, como se cada traço tivesse sido torcido por dor e ódio. Eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, que aquela era Maria. Ela se aproximou lentamente, os pés não tocando o chão. A temperatura no quarto caiu, e eu senti meu corpo congelar, incapaz de me mover. "Você achou que podia me deixar", ela disse, cada palavra carregada de amargura. "Agora, você será meu para sempre." Em um último ato de desespero, peguei o que restava do abajur quebrado e apontei a lâmpada estilhaçada para ela. "Volte para onde você veio", gritei, tentando reunir toda a coragem que ainda me restava. Maria parou, seus olhos ardendo de ódio. Ela riu, uma risada que soava mais como metal sendo arrastado sobre concreto. "Você não pode me mandar embora. Eu sou parte de você agora." Antes que eu pudesse reagir, ela se dissolveu em uma névoa negra que me envolveu. A última coisa que lembro foi a sensação de frio extremo e o som do telefone tocando novamente. Quando acordei, estava deitado no chão do quarto. A boneca não estava mais lá, e o telefone estava fora do gancho, mudo. O sol começava a nascer pela janela, mas o alívio que senti foi breve. Desde então, não passo uma noite sem ouvir o telefone tocar. Eu não atendo mais, mas isso não impede que Maria apareça em meus sonhos, sempre com a mesma frase: "Estou aqui para ficar com você." E talvez, só talvez, ela tenha conseguido.